quando uma simples mudança de nome oficial acaba revelando décadas de história e de muita luta? É exatamente isso que acontece no Brasil. A gente vai mergulhar fundo nesse verdadeiro labirinto que são as cidades brasileiras para entender os seus maiores desafios e, bom, qual é o plano para tentar resolver tudo isso. Para começar, olha só essa mudança que o IBGE, nosso Instituto de Estatísticas, fez recentemente. O termo aglomerados subnormais, que era super técnico, vamos combinar, carregado de estigma, foi trocado oficialmente por favelas e comunidades urbanas. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas por que será que essa troca de palavras é tão importante assim? Porque, na verdade, vai muito além da semântica. Essa decisão nasceu de um longo debate com movimentos sociais e ela resgata o termo histórico favela, que, aliás, o próprio IBGE já usava lá em 1950. O ponto central aqui é o reconhecimento. Reconhecimento da identidade, da história e da gigantesca riqueza cultural que existe nessas comunidades. É, no fundo, uma mudança de olhar. Ok, mas para a gente entender os desafios de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A raiz de boa parte dos problemas urbanos do Brasil está no jeito como as nossas cidades cresceram. Foi uma migração em massa e muito rápida mesmo, do campo para os centros urbanos. E o número que está aqui nesse slide ajuda a gente a ter uma ideia da escala disso tudo. Hoje, cerca de 87% da população do Brasil mora em cidades. O país se tornou predominantemente urbano. Uma transformação completa em pouquíssimas décadas. E a velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Foi principalmente ali entre os anos 60 e 70 que o êxodo rural explodiu. As cidades eram um ímã, sabe? Atraíam as pessoas com a promessa de emprego, de mais serviços, saúde, educação, enfim, o grande sonho de uma vida melhor. Só que tem um porém. Esse crescimento gigantesco aconteceu sem um planejamento urbano adequado. E é aí que a promessa começa a se misturar com o caos. Essa falta de planejamento é a semente de muitos problemas de infraestrutura, sociais e ambientais que a gente vai ver agora. Pois é, esse crescimento todo desordenado deixou marcas profundas. Vamos detalhar agora quais são esses grandes desafios que, no fundo, estão todos interligados e acabam definindo o dia a dia nas nossas metrópoles. O conceito principal para entender tudo isso é a tal da segregação socioespacial. Tenta pensar na cidade como um quebra-cabeça gigante. As peças estão todas lá, juntas, mas elas não se encaixam, não se misturam de verdade. É a desigualdade social virando uma barreira física, onde o acesso a um bom hospital, a uma boa escola, ao lazer, tudo isso passa a depender do bairro onde a pessoa mora. E o rosto mais claro dessa segregação toda é a crise da habitação. É tipo uma tempestade perfeita. A renda da população é baixa, a especulação imobiliária joga o preço dos imóveis lá para cima e falta investimento em moradia popular. Qual o resultado? As pessoas são forçadas a morar onde dá, muitas vezes em áreas de risco, sem a memória infraestrutura. E as consequências disso são trágicas. Morar numa encosta ou na beira de um córrego significa viver com a ameaça constante de desastres, como deslizamentos de terra e enchentes. E essa é a realidade de milhões e milhões de famílias no Brasil. Outro problema seríssimo é a violência urbana. Os dados de 2022, por exemplo, são alarmantes. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 estavam aqui no Brasil. É um fenômeno super complexo, claro, mas que está diretamente ligado ao desemprego, à desigualdade e à falta de acesso a oportunidades. A mobilidade urbana também revela outra parte dessa crise. E esse gráfico aqui é muito claro. Em 15 anos, enquanto a população cresceu 6%, a frota de carros simplesmente explodiu. Um aumento de 102%. Ou seja, as nossas cidades ganharam carros num ritmo muito mais acelerado do que pessoas. Então, o ponto é o seguinte. Quando o transporte público não atende bem a população e a prioridade vira o transporte individual, o resultado é esse que todo mundo conhece: engarrafamentos gigantescos que fazem as pessoas perderem horas e horas preciosas da vida no trânsito. E, claro, toda essa atividade intensa e desordenada cobra um preço bem alto do meio ambiente. O ar fica mais poluído por causa dos carros, a falta de saneamento básico contamina os nossos rios e o excesso de concreto e asfalto cria as famosas ilhas de calor, que deixam a vida no centro da cidade muito mais quente e difícil. Bom, mas diante de tanto problema, será que existe alguma solução planejada? Sim, existe. Vamos falar agora da principal ferramenta que a gente tem na lei para tentar organizar esse caos todo: o plano diretor.
Mas o que é esse tal de plano diretor? De um jeito bem simples, é como se fosse um manual de instruções da cidade. É uma lei que define as regras do jogo, dizendo como a cidade deve crescer e se desenvolver de forma organizada. Na prática, o que ele faz é funcionar como um mapa para o futuro da cidade. Ele diz onde pode ter comércio, onde pode ter residência, guia o crescimento para longe de áreas de risco e, talvez o mais importante, busca garantir a função social da cidade, ou seja, planejar a infraestrutura para que todo mundo tenha uma vida melhor. E olha, esse plano não é opcional, não. A nossa Constituição de 1988 tornou o plano diretor obrigatório para muitas cidades. A ideia é justamente essa: usar essa ferramenta para corrigir os rumos do crescimento desordenado e lutar por uma cidade que seja mais justa para todo mundo. Então, a gente chega na nossa conclusão. Depois de olhar para os problemas e para a principal ferramenta que a gente tem para solucioná-los, qual é a grande lição que fica de tudo isso? É que o desenho de uma cidade não é só um exercício técnico de engenheiros e arquitetos. O jeito como uma cidade se organiza, quem ela decide incluir e quem ela acaba excluindo, tudo isso é um espelho dos valores daquela sociedade. E o objetivo final é justamente esse: que o plano diretor funcione como um guia para que a cidade atenda às necessidades de quem mora nela, garantindo qualidade de vida e justiça social. É a promessa de um futuro urbano mais organizado e, acima de tudo, mais humano. E com isso, fica a reflexão, né? Os problemas são enormes, são complexos, as ferramentas como o plano diretor existem. A grande pergunta que fica no ar é: como a sociedade pode se envolver para garantir que a cidade do futuro seja construída de verdade para todas as pessoas? Valeu por acompanhar esta análise com a gente.